O ar da noite lisboeta carregava o peso de 1000 saudades, e Beatriz, com a voz rouca como o fado que a definia, soltou um grito que não era canto, mas um lamento vivo. Porque o amor tem de ser crime nas ruas que eu chamo de casa? A plateia no pequeno tasco de Alfama congelou, copos de vinho do Porto suspensos no ar, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, não ensaiadas, mas arrancadas da alma. Na primeira fila, Maria, com o coração apertado como um novelo de lã esquecido, sentiu o mundo ruir, porque aquelas palavras não eram só da canção, eram um espelho do segredo que as unia, frágil como o azulejo rachado na parede ao lado. Era uma quinta-feira de verão em 2025, e Lisboa pulsava com o ritmo preguiçoso do Tejo, onde as gaivotas traçavam arcos preguiçosos contra o céu alaranjado. Beatriz Oliveira, de 32 anos, era a fadista que o bairro conhecia como a voz da saudade, descendente de uma linhagem de cantoras que haviam enchido os salões enfumaçados de Alfama com lamentos de amores perdidos. Alta e esguia, com cabelos negros que caíam como cascatas sobre os ombros e olhos castanhos que pareciam guardar os segredos do Atlântico, Beatriz vivia num apartamento apertado na rua de São Miguel, rodeada de guitarras portuguesas e discos de Amália Rodrigues. A fado não era só profissão para ela, era o sangue que corria nas veias, misturado ao cheiro de bacalhau assado e ao som das traineiras voltando ao cais. Maria Santos, aos 28 anos, era o oposto luminoso, uma professora de história numa escola secundária no Bairro Alto, com raízes em Coimbra, onde aprendera a amar os livros antigos e as festas académicas com capas negras. De pele morena clara, herdada de avós madeirenses, e um sorriso que iluminava como o sol de Évora, Maria usava óculos de armação fina e vestidos floridos que evocavam os jardins do Palácio de Queluz. Ela viera para Lisboa em busca de liberdade, fugindo de uma família conservadora que ainda rezava o rosário todas as noites e via o mundo através das lentes da tradição católica. Mas Lisboa, com suas escadarias íngremes e seus miradouros escondidos, prometera mais do que aulas e correções de provas, prometera um amor que desafiava as correntes invisíveis da sociedade. Elas se encontraram naquela noite fatídica no Tasca do Fado Velho, um buraco no muro onde o chão de pedra gasta ecoava os passos dos clientes fiéis. Maria fora arrastada por uma colega, Ana, que insistira: "Precisas de um pouco de alma portuguesa, Maria. O fado cura o que as aulas não alcançam." Sentada na penumbra, com um copo de ginginha na mão, Maria observava Beatriz no palco improvisado, iluminada por uma lâmpada amarelada que tremia como uma vela ao vento. A fadista vestia um vestido negro simples, chale de renda sobre os ombros, e quando atacou estranha forma de vida, a letra de Amália cortou o ar como uma navalha: "Eu bebo o vinho que me deste para afogar esta saudade." Mas Beatriz não cantava para a plateia. Seus olhos, no refrão, fixaram-se em Maria, um acidente, ou destino? E por um instante, o tasco desapareceu. Havia ali uma faísca, um reconhecimento mútuo de almas que se buscavam em meio ao caos da cidade. No final da canção, aplausos tímidos romperam o silêncio, mas Maria permaneceu imóvel, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Quando Beatriz desceu do palco, limpando o suor da testa com o dorso da mão, seus olhares se cruzaram novamente. "Obrigada pela voz que me emprestou esta noite", disse Maria, estendendo a mão com uma timidez que não combinava com sua força interior. Beatriz sorriu, um sorriso torto que revelava dentes ligeiramente desalinhados, herança de uma infância pobre. "Foi você quem me deu as palavras. Eu só as pus em música." Conversaram até o tasco fechar, sobre fado e história, sobre como Amália desafiara o regime e como Maria sonhava em ensinar às meninas da escola que o passado português não era só reis e navegações, mas também mulheres que amavam contra vento. O Tejo lambia as margens lá fora, e o primeiro beijo aconteceu num beco estreito, sob o luar filtrado pelas folhas de uma laranjeira, doce e urgente, como se o mundo pudesse acabar com o primeiro raio de sol. Os dias seguintes foram um turvelinho de descobertas. Beatriz levava Maria aos ensaios no Chiado, onde o cheiro de pastel de nata misturava-se ao tabaco dos músicos velhos. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela, sentadas num banco de ferro forjado, mãos entrelaçadas escondidas sob um lenço, rindo de anedotas sobre os fantasmas de Alfama. Maria, por sua vez, introduziu Beatriz aos livros de Sofia de Mel Brainer, lendo poemas à beira do rio, com a voz suave que contrastava com o lamento rouco da fadista.
O amor é como o mar, imprevisível, mas eterno, sussurrava Maria, e Beatriz respondia com uma melodia improvisada na guitarra, dedilhando notas que ecoavam o pulsar do coração delas. Mas Lisboa, por mais romântica que fosse, guardava sombras. A sociedade portuguesa, ainda marcada pelas cicatrizes do salazarismo e pela igreja que ditava moral, sussurrava julgamentos nos cafés e nas missas de domingo. Beatriz, filha de um pai viúvo que dirigia um táxi e acreditava que mulheres como tu deviam casar e ter filhos, sentia o peso da tradição como uma âncora. Seu pai, Manuel, com bigode grisalho e mãos calejadas, repetia: o fado é para chorar o que se perdeu, não para inventar pecados. Maria, por outro lado, combatia em silêncio. Sua mãe, de Coimbra, enviava cartas cheias de rosas secas e advertências veladas sobre o que as vizinhas dizem. O primeiro conflito irrompeu numa tarde chuvosa de setembro, quando Ana, a colega de Maria, as flagrou num café discreto no Príncipe Real. O beijo foi breve, mas Ana, com olhos arregalados, recuou como se visse um fantasma. Meu Deus, Maria! Isto é errado. Pensa na escola, nas crianças. As palavras cortaram como o vento do norte, e Maria, pálida, defendeu-se. O amor não é errado, Ana. É o medo que corrompe. Mas o dano estava feito. Rumores se espalharam como névoa pelo bairro alto, a professora que vivia em pecado, a fadista que seduzia almas inocentes. Beatriz, ao saber, fechou-se no apartamento, tocando fado até os dedos sangrarem nas cordas. Eu sabia que isto acabaria, murmurou para Maria naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas como lágrimas não choradas. Lisboa ama os amantes, mas só se forem homem e mulher, de mãos dadas na sé. Maria, abraçando-a com força, respondeu: então vamos ser o fado que eles não esperam, resiliente, como o Tejo que não para de fluir. A sopração começou devagar, como o nascer do sol sobre Sintra. Elas se uniram em segredo, mas com uma determinação feroz. Beatriz compôs uma nova canção, Amor de Azulejo, sobre paredes que escondem histórias de amor proibido, inspirada nos painéis do convento de Madre de Deus. Maria, na escola, introduziu lições sobre a Revolução dos Cravos e as vozes femininas silenciadas, citando autoras como Maria Teresa Horta, que desafiara a censura com poesia erótica e livre. Aos poucos, alunas curiosas se aproximaram. Professora, o amor pode ser entre duas mulheres, como nas histórias antigas? E Maria, com o coração inchado de orgulho, respondia: pode e deve, se for verdadeiro. Mas o conflito com a sociedade não era só sussurros. O pai de Beatriz, Manuel, descobriu tudo numa visita surpresa ao Tasco. Chegou furioso, o rosto vermelho como vinho de Dão, e arrastou a filha para casa sob os olhares dos clientes. Tu és uma vergonha para a família. O que diria tua mãe, que cantava fado puro? Gritou ele, batendo na mesa de madeira lascada. Beatriz, pela primeira vez, ergueu a voz. Mãe cantava de dor, pai. A minha dor é esta, amar quem me faz viva. Manuel, atordoado, saiu porta afora, deixando um silêncio que ecoava como um réquiem. Maria enfrentou o seu próprio inferno familiar. Uma carta da mãe chegou, não com rosas, mas com um bilhete de comboio de regresso a Coimbra. Volta para casa antes que te percas nestas loucuras lisboetas. Deus não perdoa. Maria rasgou o papel, mas as lágrimas vieram, quentes e amargas. Naquela noite, elas se encontraram no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Eles querem nos quebrar, disse Maria, encostada ao peito de Beatriz. Mas o amor nosso é como o fado, nasce da dor, mas voa alto. O outono trouxe o primeiro vislumbre de esperança. Beatriz foi convidada para um festival de fado em Coimbra e Maria, fingindo uma conferência, viajou com ela. Lá, entre as ruas empedradas da cidade dos estudantes, elas caminharam de mãos dadas abertamente. Coimbra, com sua juventude rebelde, era mais indulgente. Num café junto à Sé Velha, uma idosa com chale de lã aproximou-se. Eu cantei fado na juventude, meninas. Amava-me como vocês. O tempo cura as feridas da sociedade.
Aquelas palavras foram um bálsamo e Beatriz dedicou amor de azulejo à plateia, com Maria nos bastidores, os olhos brilhando de lágrimas felizes. De volta a Lisboa, o romance delas floresceu em gestos pequenos. Um bilhete escondido numa maçã do mercado da Ribeira, uma dança lenta ao som de um CD de Marisa no apartamento de Maria. Elas sonhavam com um futuro, talvez uma casa em Cascais, com vista para o mar, onde pudessem envelhecer cantando fados próprias. Mas a sociedade, como um mar revolto, não desistia. Ana, consumida pelo ciúme e pelo medo, traiu-as, espalhou os rumores para a direção da escola, alegando que Maria influenciava negativamente as alunas. O diretor, um homem de meia idade com gravata apertada, chamou Maria ao gabinete. Isto é um escândalo, Santos. Pede demissão ou será pior? A traição de Ana foi o golpe mais doloroso. Maria, que a considerava amiga, confrontou-a num parque do Eduardo VII, sob a chuva fina de novembro. Porquê, Ana? Medo do que não entendes? Ana, com voz trêmula, confessou: Eu te amo, Maria. Não como amiga. Ver-te com ela. Partiu-me. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor e Maria, com o coração partido em duas metades, uma para Beatriz, outra para a amizade perdida, saiu dali mudada. A traição vem dos mais próximos, confidenciou a Beatriz naquela noite, enquanto preparavam um ensopado de grão com coentros, receita da avó madeirense. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto cinzento e o conflito irrompeu em pleno furor. O pai de Beatriz, Manuel, sofreu um enfarte e no hospital de São João, rodeado de máquinas que bipavam como um fado mecânico, ele chamou a filha. Perdoa-me, Beatriz. Eu vi o passado, não o teu presente. Morreu 2 noites depois, deixando um testamento que doava o táxi a ela, um gesto final de aceitação. Beatriz chorou no funeral, no cemitério dos prazeres, com Maria ao lado, de mão dada pela primeira vez em público, desafiando os olhares dos parentes distantes. Maria, demitida da escola, encontrou refúgio num grupo de apoio LGBT em Lisboa, o ILGA Portugal, onde conheceu mulheres como ela, ativistas que marchavam no período com bandeiras arco-íris contra o Tejo. A superação não é sozinha, disse uma delas, uma advogada chamada Sofia. Inspirada, Maria começou a escrever um blog, Saudades de Liberdade, contando histórias de amores lésbicos na literatura portuguesa, de Clarice Lispector a autoras contemporâneas. Beatriz, por sua vez, gravou Amor de Azulejo num estúdio no Bairro Alto, com arranjos que misturavam viola e percussão africana, homenageando as raízes mistas de Portugal. O Alto Trau veio na véspera de Natal, numa missa na Basílica dos Mártires. A mãe de Maria, Dona Isabel, viajou de Coimbra sem aviso, confrontando a filha na sacristia. Tu és minha sangue, mas isto é pecado mortal. Gritou, o rosário tilintando nas mãos trêmulas. Maria, com Beatriz ao lado, chamada às pressas por uma mensagem, defendeu-se com a ferocidade de uma leoa. Mãe, o amor é o maior mandamento. Se Deus é amor, como pode ser crime? Dona Isabel, atordoada pelo espetáculo de 2 mulheres unidas, caiu de joelhos, murmurando ave-marias. Não houve perdão imediato, mas uma semente. Eu rezo por ti, filha. Talvez Deus me ensine a ver. A traição final veio de onde menos esperavam. Um jornalista sensacionalista, alertado por Ana em busca de redenção falha, publicou uma matéria no Correio da Manhã, fadista e professora, escândalo lésbico abala a Alfama. As redes sociais explodiram, com comentários venenosos misturados a apoios tímidos. Beatriz recebeu ameaças no Tasco, garrafas quebradas na porta, Maria, olhares de alunos antigos nas ruas. Elas se refugiaram na casa de praia em Ericeira, alugada por amigos, onde o Atlântico rugia como um aliado. Ali, sob as estrelas de um céu sem poluição, Beatriz cantou para Maria uma versão acústica de Barco Negro, mas com palavras novas. No mar da tua alma, eu navego sem medo. A primavera de 2026 trouxe a viragem. O single de Beatriz subiu nas rádios, tocado em cafés de Porto a Faro, e o blog de Maria ganhou seguidores, mulheres de todo o país compartilhando histórias semelhantes.
O Pride de Lisboa, naquele ano, foi o palco da redenção. Beatriz subiu ao palco principal no Terreiro do Paço, com Maria ao lado, dedicando a canção à resistência do amor português. A multidão, um mar de cores, cantou junto, e até Dona Isabel, convidada por carta, apareceu na periferia, assistindo de longe com lágrimas nos olhos. A mãe de Maria, mudada pelo tempo e pelas orações sinceras, escreveu por fim: "Volta para casa, mas traz a tua Beatriz. Coimbra tem espaço para duas saudades." Não foi um final perfeito. A sociedade ainda murmurava, Ana assumir em culpa, mas era humano, um amor resiliente que, como o fado, transformava a dor em beleza. Beatriz e Maria casaram-se numa cerimónia discreta no Cartacho, rodeadas de azulejos e amigos fiéis, com o Tejo como testemunha. Anos depois, com uma filha adotiva chamada Saudade, elas contavam a história nos miradores de Lisboa. O conflito nos quebrou, mas o amor nos reconstruiu, tijolo por tijolo. A brisa do Atlântico carregava o sal de ericeira até as narinas de Beatriz, que acordava cedo para ver o sol nascer sobre as ondas. Era junho de 2026 e a casa de praia, com suas paredes caiadas e redes de pesca penduradas como adornos, tornara-se refúgio e ninho. Maria, ainda sonolenta, estendia a mão na cama de ferro rangente, traçando os contornos do braço da amada. "Bom dia, minha fadista", murmurava, e Beatriz respondia com um beijo preguiçoso, o tipo que prometia eternidade sem pressa. Voltar a Lisboa fora uma decisão conjunta após meses de isolamento forçado pelo escândalo. O artigo do Correio da Manhã, com sua manchete sensacionalista e fotos granuladas tiradas de longe, havia virado pó nas prateleiras dos quiosques, mas as cicatrizes permaneciam. Beatriz reabriu o Tasco com reforços de segurança, um primo de Setúbal, ex-guarda prisional, e as noites de fado voltaram, agora com um público misto, turistas curiosos e locais que, aos poucos, trocavam olhares de cumplicidade por sussurros de julgamento. "Canta como antes, Beatriz", pedia um velho pescador, "que o amor teu é como o nosso vinho, envelhece bem." Maria, desempregada por meses, transformara o blog em livro, Saudades Arco-Íris, Amores Lésbicos na História de Portugal. Editado por uma pequena casa em Oeiras, inspirada em autoras como Ana de Albuquerque, o volume misturava ensaios com contos fictícios, ilustrados com azulejos estilizados. Apresentações em livrarias do Chiado atraíam multidões pequenas, mas fervorosas. Mulheres de meia idade que confessavam amores reprimidos na ditadura, jovens com piercings que sonhavam alto. "Tu dás voz ao que eu nunca disse", escreveu uma leitora de Évora, e Maria, lendo a carta à mesa do pequeno almoço, chorava com o café na mão. A família de Maria, especialmente Dona Isabel, era o fio condutor da resiliência. Após o confronto na Basílica, a mãe viajara mais vezes a Lisboa, primeiro com pretextos, trazer queijos da Serra da Estrela, depois com intenções claras. Num domingo de Páscoa, em casa da filha, Dona Isabel estendeu a mão a Beatriz. "Tu cantas a dor da minha juventude, menina. Talvez eu aprenda a dançar a tua alegria." Conversas longas se seguiram sobre o Concílio Vaticano II que abalou a Igreja Portuguesa, sobre como o fado de Beatriz ecoava as queixas de Lucrécia, a poetisa do século XVII. Não era aceitação plena, Dona Isabel ainda rezava extra por almas confusas, mas era um começo, como a primeira flor num jardim seco. Beatriz, por sua vez, lidava com o legado do pai. Manuel deixara não só o táxi, mas um baú de cartas antigas, trocadas com a mãe dela durante o exílio em França nos anos 70. "O amor nosso foi fado sem guitarra", escreveu ele uma vez, e Beatriz, lendo à luz de uma vela, sentiu o perdão fluir. Compôs Herança de Sal, uma balada sobre pais que erram mas amam, dedicada a ele no Festival de Fado de Alfama. A plateia, lotada como nunca, aplaudiu de pé e um crítico do público escreveu: "Oliveira não chora mais, ela conquista." Mas a sociedade portuguesa, com sua camada de hipocrisia açucarada como os pastéis de Belém, testava-as diariamente. No mercado da Ribeira, uma vendedora de peixe, com avental salpicado de escamas, cochichou alto o suficiente: "Duas mulheres? Que Deus as ilumine." Maria, carregando cestas de tomates maduros, rebateu com um sorriso afiado: "Deus já iluminou, senhora. É o sol de Lisboa que cega os preconceitos."
Beatriz ria depois, em casa, imitando o sotaque madeirense da amada. Tu és leoa com garras de veludo. O romance delas, agora público, florescera em rituais cotidianos. Aos sábados, passeios pelo aqueduto das águas livres, mão na mão sem disfarces, parando para piqueniques com pão de milho e sardinhas grelhadas. Beatriz ensinava Maria a dedilhar a guitarra portuguesa, cujas 6 pares de cordas pares ecoavam as harmonias imperfeitas da vida. Sento lamento aqui, dizia, guiando os dedos dela, mas também esperança. Maria, por sua vez, levava Beatriz a exposições no Museu do Chiado, onde pintores como Paulo Arrego retratavam mulheres fortes e enigmáticas. Vê, amor, nós somos arte viva. A gravidez, ou melhor, a adoção, surgiu como um sonho partilhado. Inspiradas por histórias de casais no grupo ILGA, elas contactaram a Santa Casa da Misericórdia. Meses de papelada, entrevistas com assistentes sociais de rostos severos e, finalmente, em agosto, a notícia: uma menina de 3 anos, órfã de Faro, chamada Inês. Ela tem olhos como o teu mar, disse a assistente, e Beatriz, abraçando Maria no corredor estéril, sussurrou: nossa filha, nossa saudade preenchida. A chegada de Inês transformou o apartamento de Alfama num caos alegre, brinquedos espalhados entre vinis de fado, biberões ao lado de garrafas de moscatel. Inês, com cachos pretos e riso contagiante, chamava Beatriz de mamã fado e Maria de mamã livro. Elas a levavam às festas de São João, no Porto, onde fogueiras crepitavam e sardinha voava no ar, ensinando-lhe a tradição. Em Portugal, queimamos o mal para renascer. Contudo, o conflito ressurgia em ondas. Ana reapareceu num e-mail hesitante. Perdão, Maria. Eu errei por amor cego. Posso ajudar? A traição ainda doía, mas Maria, com a maturidade de quem sobrevivera, respondeu: o perdão é ponte, Ana. Mas reconstrói devagar. Ana juntou-se ao grupo de apoio, tornando-se aliada, organizando workshops sobre saúde mental para a comunidade queer. O segundo inverno trouxe um teste maior. A igreja local, pressionada por paroquianos conservadores, recusou batizar Inês, alegando família não tradicional. Dona Isabel, surpreendentemente, defendeu: meu neto merece as águas sagradas, padre. O amor de Deus não tem formas. O escândalo local virou notícia positiva no Observador e um padre progressista de Belém oficiou a cerimónia, com Beatriz cantando um hino adaptado ao fado. Com o tempo, o amor delas tornou-se farol. Beatriz lançou um álbum, Resiliência Tejo, que ganhou prémios na Casa da Música, no Porto. Maria publicou um segundo livro, Seu escrito com Sofia, sobre ativismo lésbico pós-25 de Abril. Inês crescia, aprendendo português com sotaque misto, fado e histórias de rainhas guerreiras. Numa noite de verão, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo brilhando como safira, Beatriz ajoelhou-se. Casa comigo, Maria? Não por lei, mas por alma. O anel, de prata com azulejo incrustado, veio de um ourives de Óbidos. Sim, minha voz, respondeu Maria, e o beijo selou o que a sociedade tentara romper. O outono de 2027 tingia as vinhas do Douro de tons ocre e rubi, e Beatriz e Maria decidiram uma escapada para o norte, deixando Inês com Dona Isabel em Coimbra. A avó, agora cúmplice, contava-lhe lendas de mouros e cristãos com um brilho nos olhos que outrora faltava. O trem alfa pendular cortava as paisagens como uma navalha afiada, e Maria, com a cabeça no ombro de Beatriz, lia em voz alta de um guia: o Porto é a cidade do vinho e da alma indómita. Beatriz ria, traçando círculos no joelho dela, e nós somos o vinho, fermentado na dor, doce na maturação. O Porto recebeu-as com braços abertos, seus rios de granito e pontes imponentes, e quando a resiliência que elas cultivavam. Hospedaram-se num hotelzinho no Ribeira, com varanda sobre o Douro, onde o cheiro de francesinha misturava-se ao perfume das uvas colhidas. Beatriz, inspirada, compôs fragmentos de uma nova canção, Vinho de Duas Almas, enquanto Maria explorava a livraria Lelo, comprando edições antigas de Camões para a coleção delas. O amor em Os Lusíadas é épico, disse, mas o nosso é cotidiano, e por isso eterno. De volta ao sul, a vida pulsava com rotinas que teciam o tecido do seu amor.
Inês, agora aos 5 anos, frequentava o jardim de infância em Alfama, onde desenhava famílias com 2 mães e um sol grande. A minha família é arco-íris, declarava aos colegas, e as educadoras, treinadas em inclusão, sorriam. Beatriz equilibrava o tasco com digressões, Copenhaga, onde cantara num festival quer, trouxera convites para turnês europeias, mas sempre regressava ao cheiro de jasmim no ar de Lisboa. Maria, contratada como consultora num centro cultural do Lisboa Factory, organizava palestras sobre género na história portuguesa. Uma delas, sobre as mulheres invisíveis do Império, de exploradoras a poetisas lésbicas nas cortes de Goa, lutou o espaço com jovens e idosos curiosos. Vocês mostram que Portugal não é só machismo e fado triste, comentou um rapaz de óculos grossos, e Maria, com o peito expandido, respondeu, é também alegria e luta, como o nosso povo sempre foi. O conflito com a sociedade, porém, não se extinguira, mutava, como o vírus que o mundo aprendera a combater. Nas eleições de 2028, um partido conservador ganhou tração com discursos sobre valores tradicionais e cartazes anti-LGBT surgiram em bairros periféricos de Lisboa. Beatriz recebeu uma carta anónima no Tasco, sai da nossa cidade, aberração. Em vez de medo, ela transformou em arte, uma performance no Teatro Nacional Dona Maria II, Fado contra o Vento, onde cantoras lésbicas se uniam em coro, com Maria narrando textos sobre a descolonização e liberdades negadas. A reação foi mista, aplausos estrondosos de uns, vaias de outros. Um homem idoso, de casaco poído, esperou-as nos bastidores. Eu lutei na África por este país. Não por ódio, mas por liberdade. Continuem, meninas. Lágrimas vieram, e naquela noite, em casa, com Inês dormindo ao som de uma nina, Beatriz e Maria fizeram amor devagar, não carnal, mas espiritual, trocando promessas sussurradas como orações. Dona Isabel, agora viúva recente do pai de Maria, um homem quieto que aceitara a nora peculiar no leito de morte, tornou-se pilar. Mudou-se para Lisboa por temporadas, cozinhando chanfana nos fins de semana e ensinando Inês rezas misturadas com contos de fadas alentejanas. A família é o que escolhemos, disse certa vez, enquanto pelava batatas, e Beatriz, impressionada, dedicou-lhe uma estrofe em vinho de 2 almas, mãe da dor, avó da luz. Ana, redimida, casara-se com uma artista de Rua do Porto e enviava postais com desenhos de gaivotas arco-íris. Obrigada por me ensinarem perdão, escreveu, e Maria guardava-os numa caixa de madeira, relicário de lições duras. O ano novo trouxe um presente inesperado, gravidez por inseminação, graças a uma clínica em Barcelona solidária. Maria, aos 31, carregava o fruto do seu amor com Beatriz e as ecografias viraram rituais sagrados, com Inês desenhando o maninho como um peixe voador. A gravidez não foi fácil, enjoos como ondas do Cabo da Roca, mas Beatriz cuidava com infusões de camomila e serenatas suaves. O nascimento, em maio de 2029, no Hospital de Santa Maria, foi um milagre de caos e graça. O menino, Tomás, veio ao mundo com choro forte como um fado de vitória, olhos azuis herdados do doador, mas sorriso de Maria. A família reuniu-se, Dona Isabel com o terço, amigos do Ilga com balões, Beatriz cantando baixinho Menino Jesus adaptado. Bem-vindo ao nosso Portugal de amores livres, sussurrou Maria, exausta mas radiante. Com 2 filhos, a vida acelerou. Beatriz expandiu o Tasco para um centro cultural, Casa da Saudade Quer, com workshops de fado para minorias. Maria lecionava online, alcançando ilhas como os Açores, onde mulheres isoladas encontravam voz. Inês e Tomás cresciam bilíngues, português e língua do amor, como chamavam os apelidos carinhosos. Mas a sociedade testava ainda, uma lei proposta para limitar adoções que agitou o país. Beatriz e Maria marcharam no Rocio, com crianças ao colo, juntando-se a milhares. O choro de Tomás misturou-se aos cânticos e a lei caiu, derrotada pela onda humana. Num entardecer de verão, no castelo de São Jorge, com a cidade aos pés, Beatriz e Maria renovaram votos informais. Do conflito à paz, contigo, jurou Beatriz, e Maria, resiliente como o Tejo, eterno como o fado. O sol pôs-se, dourando Lisboa, e o amor delas, outrora irrompido em conflito, fluía agora como rio em mar.
O inverno de 2030 trouxe geadas raras a Lisboa, cobrindo os telhados de Alfama com um manto branco que parecia neve de conto de fadas. Beatriz acordava com o vapor do chá de limão na cozinha, enquanto Tomás, aos 18 meses, engatinhava entre as pernas dela, rindo com dentinhos miúdos. Inês, 7 anos, ajudava Maria a decorar a árvore de Natal com enfeites de cortiça de alcobaça, estrelas, barcos, azulejos em miniatura. Esta é para a mamã Fado, dizia, pendurando uma guitarra de palha. A Casa da Saudade Quier prosperava, tornando-se para artistas emergentes. Uma pintora trans de Évora punha murais de sereias lésbicas, um poeta de Beja recitava versos sobre amores rurais proibidos. Beatriz gerenciava com paixão, mas o cansaço acumulava, noites de ensaios até madrugada, dias de negociações com patrocinadores relutantes. Tu carregas o mundo nas cordas, brincava Maria, massageando os ombros dela após o jantar de bacalhau à Brás. Maria, agora autora de best-seller, viajava para feiras literárias. Em Frankfurt, falou de Portugal pós-Salazar, Vozes Quier, em Madrid, debateu com escritoras espanholas sobre heranças ibéricas de repressão. Mas o lar era âncora, regressava com chocolates para as crianças e histórias para Beatriz, que as tecia em canções. Tu és minha musa errante, dizia, e elas dançavam na sala ao som de Dulce Pontes, devagar, como se o tempo parasse. Dona Isabel, aos 65, instalara-se permanentemente num quarto anexo, virando matriarca benevolente. Ensinava crochê às netas, Inês fazia cachecóis arco-íris e até frequentava o centro cultural, onde confessou uma terapeuta: eu era cega pela tradição. Agora vejo com o coração. Sua conversão, lenta como o Douro em cheia, inspirou um capítulo no novo livro de Maria, Mães em Transformação. O conflito societal, agora mais subtil, infiltrava-se em microfissuras. Na escola de Inês, uma mãe conservadora questionou o currículo inclusivo. Por que ensinar sobre casais do mesmo sexo? Isso confunde as crianças. A diretora, aliada, mediou um diálogo e Maria, convidada, falou. Confusão é não conhecer o mundo real. Amor, a lição universal. A mulher, tocada, tornou-se voluntária no PRID. Tomás, com sua energia incansável, trazia leveza, perseguia gaivotas no terreiro do Paço, chamando pássaro mamã, para Beatriz. As noites familiares eram rituais, histórias de Maria sobre a descoberta do Brasil por mulheres esquecidas, fado suave de Beatriz, orações mistas de Dona Isabel, católicas com toques pagãos do Alentejo. Uma crise veio em março, quando Beatriz recebeu um contrato para turnê no ZEUA, 6 meses em Nova Iorque, com a Orquestra Sinfónica. É o sonho, disse, mas os olhos traíam dúvida. Maria, grávida novamente, uma surpresa de fertilidade tardia, sentiu o pânico. Vai, amor. Nós somos teu porto. Beatriz partiu, com o coração apertado como viola desafinada, ligando diariamente. Canto para ti, para as crianças. A ausência testou a resiliência. Maria lidava com enjoos e birras de Inês, que sentia falta da mamã que canta longe. Dona Isabel ancorava, cozinhando sopas de couve e contando anedotas do pai de Maria, um ferreiro que sonhara ser poeta. Cartas de Ana chegavam, agora de Paris, onde ela curava com terapia. A distância ensina valor, como o teu amor. Beatriz, em palcos de Broadway, adaptava fado com jazz, ganhando aplausos de multidões diversas. Mas num hotel solitário, chorava ao telefone. Sinto falta do teu cheiro a livros velhos. Maria respondia, e eu da tua voz que acalma tempestades. A turnê culminou num concerto no Carnegie Hall, dedicado à minha família em Lisboa, o amor que me leva e traz. O regresso, em setembro, foi festa, churrasco no Jardim da Estrela, com amigos do Ilga e músicos do Tasco. Beatriz ergueu Tomás no ar, beijou a barriga de Maria, mais uma alma para o nosso fado. O bebé, Sofia, nasceu em dezembro, sob nevão milagroso, completando o quarteto. Com 3 crianças, a dinâmica mudou. Beatriz reduziu digressões, focando em álbuns caseiros. Maria escreveu um memoir, Tejo de Mães, sobre parentalidade que era em Portugal. O Centro Cultural expandiu, com creche inclusiva, virando modelo nacional.
A sociedade, pressionada por gerações jovens, cedia. O Parlamento aprovou leis de proteção familiar e o Papa, em visita ao Santuário de Fátima, falou de amor em todas as formas. Dona Isabel, presente, sussurrou: até Roma aprende. Numa Páscoa, no Alentejo, a família reuniu-se na herdade de tios de Maria. Sob oliveiras centenárias, Beatriz cantou para as estrelas e as crianças dançaram. Do conflito ao coro, refletiu Maria, abraçando a amada. O amor resiliente, irrompido em dor, tecer uma tapeçaria de luz. A primavera de 2032 floresceu com jacarandas roxos pelas ruas de Lisboa e a família Oliveira Santos mudara para uma casa maior em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, símbolo de glórias passadas, mas agora de futuro ancorada. O jardim, com limoeiros e trepadeiras de buganvílias, era playground para Inês, 9 anos, aspirante a violinista, Tomás, 3, caçador de borboletas, e Sofia, 2, tagarela precoce. Beatriz, aos 39, equilibrava a direção do centro com composição, seu cabelo agora com fios prateados que Maria chamava estrelas de fado. Maria, 34, lecionava numa universidade privada, curso de estudos de género, citando de Florbelas panca contemporâneas como Joana Marques. Grávida de novo? Não, mas mentorava alunas que formavam casais, guiando-as através de labirintos sociais. Vocês são o amanhã que eu lutei, dizia, e via nelas ecos de si mesma jovem. Dona Isabel, avó devota, lia contos de Eça de Queiroz adaptados para as netas, omitindo os moralismos vitorianos. O amor vence, como no final dos livros, insistia, e as crianças, com olhos grandes, assentiam. Ana visitava anualmente, trazendo vinhos do Douro e histórias de sua galeria em Lyon. A traição foi minha pior tela, o perdão, a obra-prima. O conflito irrompera novamente, subtil mas persistente. Um reality show conservador na TVI retratava famílias tradicionais excluindo quer, e comentários online atacavam o centro como propaganda. Beatriz respondeu com um podcast, Vozes do Tejo, entrevistando ativistas de Moçambique e Macau, herança colonial revisitada através de prismas inclusivos. Maria escreveu ao PE no Expresso, Portugal 2032, de descobrimentos a descobertas de si. As crianças sentiam os ecos. Inês, na escola, enfrentou bullying. 2 mães? Isso é de filme americano. Respondeu com um projeto, cartaz sobre famílias portuguesas diversas, de camponeses alentejanos a nobres lisboetas com amantes secretas. A professora premiou e Inês, orgulhosa, mostrou a Beatriz, como o teu fado, mamã. Tomás, com sua inocência, curava, desenhava família grande com todos, até o fantasma do avô Manuel, que Beatriz invocava em canções. Sofia, a menor, repetia amor, amor, abraçando as mães em coro. Uma viagem às ilhas, Madeira, raízes de Maria, reacendeu laços. Num levado ao alca em rabo de peixe, com o Atlântico rugindo abaixo, Dona Isabel confessou: eu casei por dever, não por chama. Invejo a vossa luz. Lágrimas misturaram-se à bruma e Beatriz abraçou-a. A chama pode acender tarde, avó. De volta, o centro hospedou o primeiro festival queer do Atlântico, com fado lésbico, dança africana portuguesa e debates sobre climas e identidades. Milhares vieram, de Faro a Vigo, e a mídia, outrora hostil, cobriu positivamente. Um canal público transmitiu, alcançando lares conservadores. Mas o pessoal testava. Beatriz descobriu um nódulo na garganta, medo de fadista, o silêncio eterno. Biópsias vieram limpas, mas o susto uniu-as mais. Maria organizou noites de cura, sessões de fado terapêutico, onde vozes quebradas se recompunham. A tua voz é imortal, garantiu a Beatriz, e elas tatuaram discretamente, uma nota musical no pulso de uma, um livro aberto no da outra. Inês ganhou um concurso de poesia escolar com Saudade Arco-Íris, inspirado na mãe, e recitou no Tasco. No Rio do Tempo, 2 mulheres navegam contra ventos de julgamento, com amor como vela. Aplausos choveram e Beatriz, emocionada, duetou com a filha uma melodia simples. O verão culminou em bodas de prata? Não, mas uma renovação no registro civil, agora legal para uniões queer.
Vestidos brancos floridos, crianças de pajem, Dona Isabel como madrinha. No Jardim dos Jerônimos, sob arcos góticos, juraram, no conflito que nos forjou, no amor que nos salva. A sociedade, cansada de guerras antigas, começava a abraçar, escolas adotavam currículos inclusivos, igrejas progressistas abençoavam uniões. Beatriz e Maria, pioneiras, mentoravam o novo, casais jovens no centro, aprendendo a navegar preconceitos. Num outono dourado, com folhas caindo como confetes, a família piquenicou no Monsanto. Beatriz cantou gracinha, mas com letra própria, de dor a dança. Maria, abraçando-a, sussurrou: superação é o nosso hino. E o amor, resiliente, ecoava eterno. O ano de 2035 marcou 2 décadas desde o primeiro beijo no Beco de Alfama e Lisboa, renovada por ventos de mudança climática social, brilhava com painéis solares nos telhados e bandeiras arco-íris nos balcões. Beatriz, aos 42, era ícone, seu álbum Resiliência Eterna ganhara Grammy Latino, misturando fado com eletrónica Kier e o Centro Cultural expandira para ramificações em Porto e Faro. Cabelos grisalhos agora trançados com fitas de renda, ela lecionava masterclasses, voz rouca ainda cortante como navalha. Maria, 37, catedrática na Universidade Nova, publicara Atlas de Amores Portugueses, um tomo enciclopédico de histórias lésbicas de Leonor a influencers modernas. Com óculos de leitura e linhas de riso nos olhos, ela palestrava na ONU sobre direitos quer na CPLP, voando para Luanda, Maputo com Beatriz ao lado. Nós exportamos não só pastéis, mas liberdade, brincava. As crianças floresciam. Inês, 12, violoncelista prodígio, compunha peças inspiradas em fado clássico. Tomás, 6, explorador de gadgets, construía robôs para ajudar mães. Sofia, 5, artista plástica, pintava murais de famílias multicoloridas. Dona Isabel, 70, avó sábia, morava na casa, seu quarto cheio de netos de desenhos e rosários tecidos com fios arco-íris. Eu vivo para ver isto, dizia, vendo notícias de casamentos que eram catedrais. Ana, agora embaixadora cultural em Bruxelas, enviava vinhos e convites. Venham, traição vira ponta europeia. A amizade renascera, forjada no fogo do perdão. Conflitos residuais vinham de Bordas. Um furacão climático devastou o Algarve e voluntárias quer como elas reconstruíram vilas, ganhando respeito de comunidades rurais. Vocês são anjos sem asas, disse um pescador idoso, e Beatriz respondeu cantando lágrima à beira-mar destruída. Pessoalmente, a menopausa de Beatriz trouxe ondas de calor e dúvidas. E se a voz fraquejar? Maria, com empatia de historiadora, lembrou: o fado é alma, não só som. Juntas, elas fizeram retiro em Sintra, caminhando palácios assombrados, redescobrindo toques suaves, mãos entrelaçadas em regatos, sussurros sob carvalhos. Inês enfrentou o primeiro amor, uma colega da orquestra, tímida como Maria aos 14. É normal, filha? Eu sinto borboletas. Beatriz e Maria guiaram, amor à descoberta, não medo. O beijo inocente de Inês, no jardim, selou a herança. Tomás e Sofia, em creche inclusiva, traziam amigos de origens mistas, cabo-verdianos, brasileiros, ensinando lições precoces de diversidade. A família é mundo grande, declarava Tomás, e Dona Isabela sentia, como um império, mas sem espadas. O clímax veio em 2035, um documentário da RTP, Fado de Duas Vozes, sobre elas, dirigido por uma cineasta que é de Évora. Filmagens em Alfama, entrevistas com Dona Isabel, eu errei, mas aprendi, Ana, a traição foi meu fado negro. Estreia no Festival de Veneza ganhou Leão de Ouro, e em casa, a família chorou vendo, é nossa história, viva! A sociedade, transformada, celebrava. O presidente condecorou-as com a Ordem do Infante por enriquecer a tapeçaria portuguesa. Igrejas batizavam sem hesitar, escolas ensinavam fado quier. Num verão eterno, no Douro, cruzeiro familiar em barcos rabelos. Beatriz cantou para o rio, Maria recitou poemas, crianças dançaram. Dona Isabel, frágil mas forte, abençoou. Vocês superaram o que eu temi.
O entardecer tingiu o céu de púrpura e Beatriz, abraçando Maria, murmurou, do irromper do conflito à calmaria do amor. Maria sorriu, resiliente, para sempre. O Tejo, longe mas presente, fluía, testemunha de uma saga human, dor tecida em luz, amor que vence sociedades e saudades. Epílogo. Anos depois, idosas em Cascais, com netos ao redor, Beatriz e Maria contam história ao pôr do sol. O conflito nos irrompeu, mas o amor nos elevou. E o fado, eterno, continua.